Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma das nossas aulas de matemática. Nessa parte de inequações de primeiro grau e de segundo grau, hoje eu quero começar com a de primeiro grau, obviamente, e nas próximas aulas a gente vai também aprender sobre inequações de segundo grau. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, primeiro vamos entender o que é uma inequação. Quando se fala equação, nós estamos associando a uma igualdade entre duas sentenças. Obviamente, por analogia, se diz que é uma inequação quando há uma desigualdade entre duas sentenças. Aqui é necessário você entender que essa desigualdade ela poderá ser expressa de quatro formas, através de quatro maneiras aqui. Pense que a gente tem, então, uma função de primeiro grau, e é uma função desse tipo aqui, ó, f de x é igual a ax mais b, que poderá ser menor do que zero, menor ou igual a zero, maior do que zero ou maior ou igual a zero. Vocês vão ver que ao resolver as inequações, a gente vai perceber essas quatro possibilidades de escritas para as desigualdades que são, na verdade, as inequações de primeiro grau. Bem, então só para reforçar, para ser uma inequação de primeiro grau, essa sentença que vem aqui no primeiro membro, ela tem que ser uma expressão de primeiro grau, ou ela tem que vir de uma função de primeiro grau. E a partir daqui a gente já tem essas simbologias possíveis. Menor, aqui é estritamente menor do que zero, aqui já é menor ou igual a zero, aqui é estritamente maior do que zero e aqui já é maior ou igual a zero. Eu trago aqui para vocês alguns exercícios que a gente vai fazer para poder resolver inequações de primeiro grau. O primeiro é o exercício número 1 da lista 6. A gente tem um enunciado que é assim: resolva do conjunto dos números reais as inequações do primeiro grau a seguir. Na letra A, a gente tem 2x mais 3 é maior do que zero, ou seja, é estritamente maior do que zero. Só para te lembrar, em relação ao que eu havia dito, essa sentença que aparece aqui no primeiro membro, ela é uma função de primeiro grau. Eu posso até chamar ela de f de x se eu quiser. E o que eu quero saber, afinal de contas? Eu quero saber os valores de x para os quais essa minha função, que foi definida dessa forma, assume valores de y maiores do que zero, valores de y que sejam positivos. Tá? E como que eu vou resolver isso? Eu posso resolver uma inequação de primeiro grau como se fosse uma equação de primeiro grau. Na mesma metodologia, se você tem ali algo que é positivo, você pode passar negativo, que é negativo você passa positivo, o que está multiplicando você passa dividindo, dividindo você passa multiplicando, enfim. A gente tem aí também algumas modificações, tá? E conforme passar dos exercícios eu vou falando para vocês onde que isso muda. Mas o fato é que eu posso resolver uma inequação de primeiro grau, como essa daqui, que é 2x mais 3 maior do que zero, como se fosse uma equação. Eu vou passar esse 3 para cá, ele é positivo, vai passar negativo. Então, a gente fica com 2x é maior do que menos 3. E esse 2 que está multiplicando, você pode passar dividindo. E aqui a gente tem, então, que x é maior do que menos 3 sobre 2. Muito bem. Além de resolver, aqui a gente já resolveu, o nosso conjunto solução, inclusive, ele pode ser escrito assim, ó. Eu tenho que escrever o conjunto solução. Conjunto solução, então, nós vamos sempre escrever da seguinte forma: x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que. Isso aqui é um cabeçalhozinho básico que você sempre coloca ao descrever a solução de uma inequação, e você diz que para essa inequação os valores que satisfazem ela
são valores de x que sejam maiores do que menos 3 sobre 2. Pois bem, além de resolver, eu quero fazer aqui com você uma interpretação geométrica desse resultado. Como eu havia dito, a gente tem aqui uma função de primeiro grau. Lembra lá que função de primeiro grau tem um gráfico no formato de uma reta. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês verem o eixo x, tá? Aqui é só o eixo x, eu não vou colocar o eixo y, não vou me preocupar com o eixo y, porque não é o gráfico, é só o esquema da minha função. E aqui eu tenho a raiz da minha função, que é justamente esse valor que encontrei, que é o menos 3 sobre 2. Vou colocar ele aqui, então, menos 3 sobre 2. Isso aqui é a raiz. Bom, a gente sabe também que a raiz é justamente o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x, ou seja, vai ter que passar uma reta por aqui, tá? Então, eu vou trazer a minha reta, desenhar ela assim. Só reforçando com vocês também, essa reta ela não é o gráfico real da minha função, ela é só um esquema da minha função, para a gente poder interpretar geometricamente esse resultado. E aí você deve estar se perguntando por que eu desenhei assim. Por que eu desenhei ela dessa forma? Ora, aqui o meu coeficiente angular é positivo, logo a gente tem que ter uma reta crescente, tudo bem? Então, essa reta aqui, ela representa justamente a minha função f. Foi definida desse jeito. 2x mais 3. Agora, olha só. Eu quero saber a partir de qual valor de x ou quais valores de x fazem com que a minha função ela satisfaça essa desigualdade, ou seja, ela tenha valores de y que sejam maiores do que zero. Agora, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Ó. Se você pegar, por exemplo, um x que esteja à direita dessa raiz, se você pega um x que está à direita da sua raiz, observe que o seu valor de y ele está para cima. Tá? O seu y, então, ele é positivo. Ele é maior do que zero, que é o que a gente quer. Agora, se acontecer de você pegar um valor de x aqui para a esquerda, do menos 3 sobre 2, o que vai acontecer? O seu valor de y ele está para baixo. E não é o que eu quero. Eu não quero menor do que zero. Eu quero maior do que zero. Conclusão, vou até apagar essa parte aqui, ó. A minha solução, ela engloba essa parte aqui. Eu vou fazer uma achura. Os valores de x que são maiores do que menos 3 sobre 2. E aí o meu intervalo ele vai ser um intervalo aberto, porque observe que aqui a gente não tem tracinho embaixo desse sinal de desigualdade. Então eu vou deixar aqui, ó, meu intervalo aberto, tá? Isso aqui é justamente a representação, esse intervalo aqui, ó, região que eu quero, a região positiva, e essa aqui é a representação justamente da minha solução dessa inequação, tudo bem? Agora, passando para o item B, eu tenho uma inequação assim, menos 3x mais 12 é menor ou igual a zero. O que difere esse caso de inequação para o anterior, observe que aqui a gente tem o tracinho, então não é estritamente menor, pode ser menor ou igual a zero. Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver como se fosse uma equação de primeiro grau, tá? O mesmo processo, os mesmos passos. Então, eu vou pegar a minha inequação, que é menos 3x mais 12 é menor ou igual a zero. Muito bem, vou resolver. Vou passar esse 12 para cá, ele é positivo, vai passar negativo. Então, aqui eu fico com menos 3x é menor ou igual a menos 12.
Toda vez que em uma equação de primeiro grau a gente tem um valor negativo, um termo negativo aqui no primeiro membro, é necessário multiplicar por menos 1 dos dois lados. Tá? Só que, quando você faz isso em uma inequação, ao multiplicar o menos 1 dos dois lados, esse sinal de desigualdade ele irá inverter. A gente vai ter que fazer uma inversão dele. Isso sempre ocorre se você multiplicar por menos 1 nos dois lados ali, nos dois membros da sua inequação, tá bom? Então, ó, eu vou repetir aqui. E nessa etapa a gente vai multiplicar por menos 1. Vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por menos 1. Tá? Então aqui eu coloco menos 1 e aqui também eu coloco o menos 1. Ótimo. Negativo vezes negativo é positivo, então nós ficamos com 3x positivo. Menos 12 vezes menos 1 é 12 positivo. E aí eu reforço com vocês que toda vez que a gente multiplica por menos 1, a necessidade de inverter o sinal de desigualdade, passando-se então a ser maior ou igual a 12. E aí o que a gente vai fazer agora é passar esse 3 dividindo. O 12 dividido por 3 é igual a 4. Então você fica com x é maior ou igual a 4. Uma outra maneira da gente resolver, e aqui inclusive não haverá nem a necessidade de se multiplicar por menos 1, é você fazer da seguinte maneira. Deixa eu separar aqui. Uma outra possibilidade de resolução seria assim. Vou pegar a minha equação, vou fazer ela para cá, e ao invés de eu passar esse menos 3, desculpe, esse 12 para o segundo membro, eu vou passar o menos 3x para o segundo membro. Ele é negativo, vai passar a positivo. Logo, nós vamos ter 12 é menor ou igual a 3x. Ótimo. Esse 3 que está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. Então, eu fico aqui com 12 dividido por 3 é menor ou igual a x. Assim, dividindo-se o 12 pelo 3, a gente obtém 4. E aí nós vamos ficar com 4 é menor ou igual a x. E aí nós vamos ter que entender a reciprocidade dessa desigualdade. O que eu quero dizer com isso? Né? Imagine aqui então que a gente tem duas pessoas. Eu tenho aqui a Maria, eu tenho aqui o João. Tá? Bom, vocês podem observar que eu desenhei aqui a Maria menor do que o João. Então, Maria ela é menor do que o João. Agora, o que acontece? Se você trocar de lado, se você colocar aqui primeiro o João, coloca o João primeiro, e depois você coloca a Maria, o que acontece? Essa desigualdade ela não pode ficar mais assim, dessa forma. Porque senão eu estaria afirmando que o João ele é menor do que a Maria. E isso não é verdade. O João ele é maior do que a Maria. Ou seja, se você troca valores de membro, há necessidade também de inverter o sinal da desigualdade. E é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Nós vamos fazer aqui é justamente isso. Nós vamos inverter o sinal da desigualdade, trocando também os valores de membro. Ficando então com x maior ou igual a 4. Passando então, só para a gente finalizar esse item B com aquela interpretação geométrica que eu fiz no item A, vou pegar aqui então meu eixo X. Não estou representando o eixo Y, porque aqui não é o gráfico real dessa função, é só um esquema. E aí, ó, observe que aqui a gente também tem uma função de primeiro grau. Nossa função de primeiro grau é essa, menos 3x mais 12. Isso aqui é uma função de primeiro grau. A gente sabe que função de primeiro grau
tem gráfico em formato de reta. Como aqui o coeficiente angular é negativo, nós teremos uma reta decrescente agora, vai mudar. Então, vou traçar aqui uma reta decrescente. E nesse lugar nós temos aqui justamente a raiz da função, e é o que a gente encontrou, esse valor aqui, ó, que é o 4. Muito bem. Agora vamos analisar pelo gráfico a resposta que nós queremos. Preste atenção na seguinte análise. Ó. Se eu pegar um valor de x que esteja à esquerda do 4, então se eu pego um x, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó, para vocês observarem o que eu estou dizendo. Se eu pegar o valor de x à esquerda, desculpa, do 4, o meu valor de y ele vai estar para cima, tá? Ele vai ser positivo, então. Ok. E se eu pegar um valor de x que esteja à direita do 4, o valor de y ele estará para baixo, ou seja, ele será negativo. Agora vamos observar o que a gente quer de fato. Ó. Nós queremos a região ou os valores de y que sejam menores ou iguais a zero. Menor do que zero se remete ao negativo, então eu tenho que pegar a partir dessa parte aqui, tá? Onde o y está indo para o negativo. Eu não posso pegar para cá porque para cima o y ele é positivo e para cá o y é negativo. Então a gente tem aqui os valores de x, deixa eu apagar esse desenho aqui, os valores de x que irão satisfazer a minha inequação são os valores de x que estão à direita ou que são maiores do que 4. Como nós temos aqui um tracinho embaixo dessa desigualdade, nós vamos colocar aqui uma extremidade fechada. Assim sendo, o conjunto solução é formado pelos valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que x é maior ou igual a 4. No item C, a gente já tem agora uma inequação de primeiro grau um pouquinho diferente, porque eu vou ter que aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, e vou fazer assim, ó. Esse 2, eu irei multiplicar tanto pelo 1, quanto pelo menos 3x. Com isso, nossa inequação passa a ser 4x menos 1, 2 vezes 1 é igual a 2, e 2 vezes menos 3x é igual a menos 6x. Isso aqui é menor ou igual a zero. Eu chamo a sua atenção para o seguinte fato. Se você tivesse aqui de fora desse parênteses com sinal negativo, haveria necessidade de você pegar esse negativo e multiplicar com os sinais esses dois termos aqui dentro desse parênteses. Tá? Vamos notar isso aí para não errar no cálculo. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os termos que são semelhantes aqui, como o 4x e o menos 6x, e isso resulta em menos 2x, então menos 2x, tá? E eu posso juntar aqui também o menos 1 mais 2, que vai ficar igual a 1 positivo. Mais 1, e é menor ou igual a zero. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2x e mandar ele para o segundo membro. Ele é negativo, vai passar positivo. Assim a gente fica com 1 menor ou igual a 2x. Aí, 1 é menor ou igual a 2x. Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Deixa eu arrastar esse item D um pouco aqui para baixo. E assim a gente fica com 1 sobre 2 é menor ou igual a x. E se o meio ele é menor ou igual a x, ao inverter de lado, de membro,
a gente também tem que inverter o sinal da desigualdade, passando a ser, então, x maior ou igual a meio. E assim, o conjunto de solução, então, é formado pelos valores de x, que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que x é maior ou igual a meio. E a nossa última inequação aqui é uma inequação fracionária, combinada ali também com multiplicações, na qual você tem que utilizar a propriedade distributiva. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para resolver essa propriedade distributiva por último, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Observe que aqui a gente tem 4 denominadores diferentes. O 5, o 2, o 4 e o 3. O melhor ou o ideal seria a gente ter esses denominadores iguais. E como que eu consigo isso? Através do MMC. Eu vou fazer, então, o MMC desses denominadores, que são 5, 2, 4 e 3. E eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum desses denominadores aqui. Primeiro, dividindo por 2, nós vamos ficar, então, com 5, 1, 2 e 3. Aqui agora a gente passa para o 2, 5, 1, 1 e 3. Aqui agora é o 3, então eu coloco 5, 1, 1 e 1. E por fim o 5 novamente, né? O 5 agora. 1, 1, 1 e 1. Ao multiplicar esses valores, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 5 é igual a 60. Esse aqui é o MMC, o mínimo múltiplo comum desses denominadores aí. Pois bem, agora eu vou reservar esse MMC, deixa eu deixar ele aqui no cantinho, tá? E vou fazer os traços de frações que nós temos. A gente tem um primeiro traço aqui para a primeira fração. Deixa eu já colocar aqui. Tem um sinal de mais, vou respeitar esse sinal de mais que estava aqui. Tem uma outra fraçãozinha. Tem um sinal de maior ou igual. Tem uma outra fração. E mais outra fração aqui. Vou colocar o denominador 60, que é o MMC. Então, 60, 60, 60 e aqui também 60, tá? O que eu vou fazer? Lembra que a gente tem que pegar esse MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou seja, pega, divide, multiplica, pega, divide, multiplica e assim você vai fazendo. Então, pega, divide, multiplica. 60 dividido por 5, a gente encontra 12. O 12, ele vai multiplicar por isso aqui, tá? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um artifício que é o seguinte. Como deu 12, eu vou pegar esse 12 e multiplicar ele pelo 2. Porque aí, depois eu faço a propriedade distributiva pegando o 12 e multiplicando por esses valores aqui. Tudo bem? Então, 60 dividido por 5 é 12, e 12 vezes 2 é 24. Tem que lembrar, então, que esse 24 ainda vai multiplicar o 3 menos x. Próximo passo aqui, 60 dividido por 2 é 30, e 30 vezes x resulta em 30x. Na sequência, 60 dividido por 4 é 15, e 15 vezes 1 é 15. E por fim, eu vou fazer do mesmo modo que eu fiz anteriormente, ó, 60 dividido por 3 é 20. Eu vou optar por multiplicar esse 20 pelo 2, que vai ficar 40. E lembrar que esse 40 ainda tem que multiplicar pelo x e pelo menos 1, internos ao meu parênteses.
Quando você já fez esse tipo de operação, o que você vai fazer agora é desconsiderar os denominadores. Você não precisa mais deles. Você pode cortar aqui e só descer os numeradores. Além de descer, eu já vou multiplicar aqui, ó, fazer a operação aqui, utilizando a propriedade distributiva, e aqui também. Assim, nós ficamos com 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 72. Menos 24 vezes x vai ficar igual a 24x. Eu tenho, então, mais 30x é maior ou igual a 15. E aqui também eu vou fazer já essa multiplicação do 40 pelo x, que resulta em 40x, e do 40 vezes menos 1, que é igual a menos 40. Perfeito. Vou organizar a minha inequação, ela está meio bagunçada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 40 positivo, vou jogar para o primeiro membro, e esse 72 positivo vou jogar para o segundo membro, invertendo-se ali os sinais, obviamente. Assim, eu tenho menos 24x mais 30x menos 40x. Ele era positivo lá no segundo membro e passou negativo para o primeiro. Isso tem que ser maior ou igual a 15, que já está no segundo membro. 40 negativo, que também já está no segundo membro. E aqui, ó, esse 72 eu vou passar para cá. Ele é positivo, vai passar negativo. Então, menos 72. A minha equação ela já está organizada, eu já tenho como enxugar esses valores em um só de cada lado. Ou seja, menos 24x menos 40x, a gente fica com menos 64x. Esses dois aqui juntando dá menos 64x. Mais 30x, nós vamos ficar com menos 34x. Então, menos 34x. Isso aqui tem que ser maior ou igual a... Vamos juntar esses valores aqui agora. Ó. Quando eu faço menos 40 menos 72, isso aqui vai ficar menos 112, né? Que eu tenho que subtrair com 15. Então, 112 menos 15. Só para você não perder o que eu fiz aqui, eu juntei esse 40 com menos 72, ambos por serem negativos, a gente conserva o sinal e soma, resultando aqui, então, em menos 112. Então, aqui eu vou conservar o sinal do maior, obviamente, menos 97, e vou multiplicar por menos 1 dos dois lados da minha equação. Lembrando que, ao multiplicar por menos 1, a gente tem que inverter o sinal de desigualdade. Assim sendo, a nossa equação ela ficará 34x é menor ou igual a 97. E para finalizar, esse 34 que está multiplicando, nós podemos passar dividindo, ficando assim com x menor ou igual a 97 sobre 34. Vamos escrever então o conjunto solução. Conjunto solução, então. Conjunto solução. Ele é formado pelos valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele é menor ou igual a 97 sobre 34. Como o 97 não tem como dividir pelo 34 exatamente, né? A gente vai ter ali um decimal inexato. Eu vou optar por representá-lo na forma fracionária mesmo. A gente termina aqui mais uma das nossas aulas. Até a próxima.